todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que crerem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos concede a honra de estarmos nesse Shabbat Shalom, nesse sábado de paz, onde nós podemos cumprimentar todos os Sadequims, todos os Kadoshims, todos os discípulos de Jesus Cristo, que se nutre com seus ensinamentos e com o Logos encarnado, a palavra de Deus que foi manifestada pela iluminação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que é um discípulo, amante das Escrituras, dos ensinamentos da palavra de Deus. Hoje, Evangelho Genuíno, Escola Bíblica, estamos aqui para trazer até você o capítulo número 3 de Joel, dentro de uma exegese sincera, verdadeira, bíblica e principalmente dentro dos conceitos judaicos que foram da onde veio as profecias de Joel. Deixe o seu curtir nesta manhã de sábado, e se você quiser praticar a lei da retribuição, que Deus possa abençoar você, querido, trazendo até nós, querido, uma ajuda, um apoio para o Evangelho Genuíno. No final desse vídeo deixaremos ali uma conta no nome da minha esposa, Santina de Amorim, a missionária, para que você possa praticar a lei da retribuição e com generosidade, simples seu coração, possa fazer esse depósito no banco da vida. Vamos lá então, Joel, capítulo de número 3. Vamos para o capítulo número 3 de Joel, aonde, querido, vamos aprender um pouco acerca da palavra do Senhor. Panorama do capítulo 3 de Joel. O capítulo 3 de Joel, meus amados, na Bíblia hebraica, ou, querido, em Joel 2, 28 ao 32, nas traduções cristãs, é um pequeno trecho de conteúdo bastante escatológico. O texto fala sobre grandes transformações pela qual a sociedade israelita passará e também o mundo. Como o foco de Joel nesse momento é Israel, as demais nações só aparecerão no capítulo seguinte. E é incerto se essas transformações também atingirão outras nações nesse momento. Será possível? Sim, mas não é 100%. Com essas transformações que virá sobre Israel, virão através de um processo bastante terrível e um processo bastante doloroso, que invoca tempos de guerra. Há uma preocupação do profeta que o remanescente de Israel permaneça fiel a Adonai durante todo o tempo. O capítulo 3, ainda continuando, diz assim: depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Mesmo sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias derramarei o meu espírito,
Colocarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia de Adonai, grande e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo, porque no monte Sião haverá salvação. Como Adonai falou, e em Jerusalém sobreviventes que Adonai chama. Vamos ver agora essa expressão, derramar do Espírito. É preciso esquecer, queridos, muitos conceitos religiosos contemporâneos sobre derramamento de Espírito, para não entendermos o profeta de uma forma equivocada. A palavra hebraica Ruach Kadosh, geralmente traduzida como Espírito, o Espírito Santo, significa, antes de tudo, vento, ou mesmo vendaval. Ruach é uma energia, uma ação do Espírito Santo, cujos sentidos e efeitos podem ser vistos. Teologicamente, amados, essa energia é própria energia vital do Eterno. Na história do Tanar, aprendemos que essa energia vital, divina, de súbito, cair sobre um ser humano, um herói militar, um profeta, um sacerdote, capacitando-o a fazer coisas extraordinárias. Sempre que o Eterno derrama a sua energia divina, as pessoas são transformadas. As pessoas passam a ter uma ação sobrenatural sobre a sua estrutura física e sua estrutura existencial. Ruach significa vento. E na cultura semita, quando uma pessoa fazia algo fora do normal, era comum dizer que se estava sendo movida por um vento. Da mesma forma que uma árvore pode ser balançada na direção não natural, ou um barco pode mudar de curso por causa do vento, literalmente falando. Tá? Observe o exemplo. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar, isso está em Números 5, 12 e 15, e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculta aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminada, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes, ou seja, o ímpeto de ciúme, o impulso de ciúme, que não é uma entidade, vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito, o ruach, o vento, o impulso, o ímpeto de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não havendo ela contaminado, então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote. Isso significa, querido, que o homem normalmente não seria ciumento, mas haveria motivos concretos para suspeitar da esposa. Ruach, por que o Eterno derramou sobre vós o ruach de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes? Encontramos isso em Isaías 28, 6. O que é um espírito de profundo sono? Significa que o próprio Deus começou a fechar os olhos para que o povo de Israel não visse, e que ele permitiu que o povo de Israel adentrasse a uma miséria espiritual, sem ter sensibilidade espiritual para o mundo espiritual, tornando eles dormentes para entender e compreender o mundo espiritual. Isso significa, meu querido, que o próprio Eterno interferiu
diminuindo a percepção do povo quanto às advertências dos profetas. Por isso o Senhor de Israel suscitou o espírito do rei Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas, em meio à tribo de Manassés, e os trouxeram a Hala, e a Rabô, e a Hara, e o rio de Gozã, até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 26. O que nós aprendemos aqui? Isso significa que o próprio Eterno instigou os reis da Síria contra Israel. Não foi Satanás, não foi o diabo, não foi seus anjos, mas foi o Senhor que mandou um ímpeto, mandou um desejo desses reis atacarem Israel. Foi Deus que instigou esses reis. Interessante, né? E que eles não conseguiriam se Deus, ou eles não teriam esse desejo, se Deus não os capacitasse, ou desse capacidade para eles assim o fazerem. Geralmente uma pessoa revestida do Ruach de Adonai, do Espírito do Eterno, é capaz de fazer coisas normalmente que não conseguiria fazer. Ou seja, coisas que se fosse pela uma ação física, pela uma qualidade física, uma força física, intelectual, moral, sentimental das pessoas, não conseguiriam fazer. Por isso que santidade, quando o espírito de santidade vem sobre a vida do ser humano, nós vemos que esse espírito de santidade é uma força que Deus concede ao ser humano para ele não pecar, para ele viver uma vida casta, para ele viver uma vida separada, santificada, com uma estrutura moral santa, uma estrutura intelectual limpa, uma estrutura sentimental, sem sentimentos contaminadores, como mágoa, rancor, ódio, vingança, ciúme, inveja, e por aí em diante. Ainda diz em Êxodo 31, versículo 2 e 5, diz assim: eis que tenho o Senhor chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito do Senhor, de sabedoria, ou seja, um misto de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo o labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar pedras, para engastar e entalhes de madeira, para trabalhar em todo o labor. Querido, nós vemos aqui que Bezalel é um exemplo típico da ação do Espírito sobre a vida da pessoa, capacitando a pessoa com dons sobrenaturais. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos que há, querido, 9 dons espirituais. Tá? Nós temos o dom da palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, do discernimento do Espírito. Nós temos o dom da fé, nós temos o dom de maravilhas e nós temos, querido, o dom de milagre. Ou o dom de cura, vamos dizer. Maravilha de milagre, mas foi o dom de curar. E isso, querido, faz com que nós venhamos entender que essa ação de Deus não precisa ser procedente de uma terceira pessoa, mas é uma ação procedente do próprio Deus, que através do seu Espírito tabernaculou-se em nós e hoje habita em nós, não como uma terceira entidade, mas como o próprio Deus. Isso é importante você entender, tá? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ainda um pouquinho mais para frente. Isso significa, querido, que Bezalel não seria capaz de fazer por conta própria todo o trabalho que era necessário para a construção do tabernáculo. Em suma, o derramar do Espírito significa que toda a sociedade seria capacitada para agir de maneira diferente da forma atual.
E isso, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a consciência da iminência dos últimos dias na mente do apóstolo Pedro, ele faz a alusão a esta profecia, e como se fosse, porque o livro, as profecias de Joel, elas são atemporais, como fosse parcialmente o cumprimento da profecia de que Joel tinha dito que nos últimos dias isso iria acontecer, onde muitas pessoas teriam visões, sonhos e profetizariam. E nós vemos que parcialmente, sabemos que essa profecia é escatológica, mas que parcialmente dentro da escatologia da doutrina, que é uma doutrina do preterismo, porque nós temos três doutrinas que hoje permeiam o protestantismo, que é o preterismo, o historicismo e o futurismo. Muitos creem que boa parte, como o preterismo, praticamente 90% das profecias já se cumpriram, e principalmente o capítulo 24 e as profecias de Jesus acerca de sua vinda já se cumpriu no ano 60, e que falta poucas coisas para ainda se cumprir, que é o que eu creio também. Mediante o que eu leio, mediante o que eu estudo, mediante o que eu já passei para vocês, meus alunos, sobre a interpretação do capítulo 24, aonde todos os apóstolos e até mesmo as expressões de Jesus atraem todo o cumprimento dessas profecias para o seu momento, ou seja, para a sua geração. E isso é incontestável. Mas existe a doutrina futurista, que joga todas essas profecias sem se importar com o português, com os pronomes, que colocam todas essas profecias dentro do período contemporâneo dos apóstolos, de Jesus, né? Todo o período até mesmo do apóstolo Paulo, que fala sobre arrebatamento iminente na sua época, se colocando junto para ser arrebatado, porque é o que ele cria, é o que ele acreditava. Eles acreditavam que iria acontecer, tanto é que Pedro fala que para justificar, querido, toda aquela manifestação sobrenatural do capítulo 2, ele diz, olha, Joel profetizou que nos últimos dias isso ia acontecer. Pedro tinha consciência completa de que ele estava vivendo os últimos dias, porque Jesus profetizou para ele que iria acontecer muitas coisas, o Espírito Santo seria enviado, e dali em diante iria começar o princípio das dores, e assim iria acontecer o auge da vinda do Senhor no ano 70, com a queda do templo de Salomão, ou o templo reformado por Herodes, aonde, querido, realmente e tudo isso se cumpriu, e que os discípulos não morriam sem que todas essas coisas se cumprissem. O objetivo, cara, meu amigo, de Deus destituir dons espirituais, é a transformação que vai permitir a Israel cumprir o seu papel esperado por Deus como modelo e luz para as nações. E a igreja hoje faz esse mesmo papel, sendo sal da terra, luz do mundo, árvore frutífera, soldado que milita legitimamente, que não se contamina com os negócios dessa terra, que representa Deus como embaixadores, e cumpre esse papel que o povo de Israel também tinha essa missão. E Deus colocou o Espírito de forma esporádica, não tabernaculada, mas já hoje, após o Novo Testamento, nós vemos que Deus agora, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o próprio Filho e o Pai, virão e habitarão nesse ser, nessa pessoa que se rende ao modelo do Novo Testamento pregado no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso incluirá, querido, que Israel terá uma sociedade justa e igualitária, que é um dos mais graves problemas apontados pelo profeta Joel, que nós vamos ver no capítulo seguinte.
Então, querido, quando acontecer o Olam Rabá, quando acontecer a vinda do fim, toda a igualdade, ou seja, todo ser humano ele vai ser elevado num nível igualitário, sem acepções, sem desvalorização e sem divisão de classes, onde todos terão conhecimento de Deus e todos serão vão admitir de forma real de que são feitos do mesmo barro, que possuem o mesmo espólio de vida, que servem ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, e todas as divisões conceituais, ideológicas, de religiões serão totalmente destruídas, onde o homem vai conseguir entender o propósito profundo de Deus, que é ver a sua criação vivendo em igualdade social, que foi a coisa que mais Jesus nos ensinou, vivendo, querido, longe do mal, vencendo a Serrará, vencendo as serpentes que habitam dentro de nós e que diariamente militam contra o nosso espírito, que Serrará é a nossa carnalidade, é a serpente que foi colocada e permitida por Deus para que nós possamos ser testados e possamos manifestar para Deus qualidades para sermos escolhidos para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, para a salvação da alma. Apesar de que nós vamos ver, tá, que é muito interessante, que quando falamos de salvação dentro da Bíblia hebraica, dentro da mente do escritor de Joel, está falando de salvação da guerra, dos males que esses exércitos iriam trazer sobre Israel e sobre males que iriam prejudicar o ser humano. Tá? Vamos ver agora alguma coisa sobre profecias, sonhos, visões. A ordem social será perturbada ou ainda abolida, uma vez que todos, inclusive servos, homens e mulheres, sofrerão as mesmas transformações de mente e comportamento. Foi o que eu quis dizer, essa é a promessa. Vai haver uma transformação de comportamento, de conduta, de mente, onde todos irão conhecer a Deus. E conhecendo Deus de forma plena, toda a sua conduta, seus comportamentos serão transformados. Profecia, sonhos e visão eram as três formas mais reconhecidas através dos seres humanos poderiam receber comunicação do Eterno. Poderiam receber a comunicação do Senhor. E o Eterno, mais uma vez, se revelará ao povo. É isso que nós encontramos, segundo a Judas Study Bible, Joel 3, do 1 ao 5. Muitos certamente sabem como são os sonhos enviados pelo Criador. Mas o que dizer das profecias e visões? Na Bíblia hebraica, profecias são comunicações coletivas feitas pelo Eterno através de um profeta, testado e aprovado, segundo o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1 e 22, que diz: se disseres a ti mesmo, como posso eu distinguir a palavra que não vem do Senhor? Quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente. Não o tema. Como hoje nós vemos falsas e mais falsas, fraudulentas, debochadas profecias que não se cumprem. Mas as pessoas, por uma delas se cumprir, correm atrás desses profetas, sem entender do que a maneira, qual é o crivo que você tem que estabelecer em seus conceitos
para crer numa profecia ou num profeta verdadeiro. É interessante isso aí, querido. Tá? Vamos. As profecias, querida, eram recebidas através de sonhos, muitos através de visões. E por visão, entende-se um momento diurno no qual o profeta desfalece, ou seja, um arrebatamento de espírito. E assim recebe a mensagem de forma equivalente à de um sonho. E outros recebem em sonhos, visões noturnas, como nós vemos em Jó 4:13, 20, verso 8 e 33, verso 15. O objetivo aqui, querido, é novamente afirmar, tá? O objetivo do Eterno é que todo povo o conheça plenamente, sem intermediários, a não ser Yeshua, seu representante direto, como foi Moisés. Porque desde o princípio, querido, do relacionamento de Deus com Israel, sempre foi desejo de Deus ter um relacionamento íntimo com todo o povo. Mas se você olhar para a Bíblia e o relato do Monte Sinai, você vai ver que o povo não estava preparado para ter esse relacionamento com Deus, porque o povo temeu. O povo teve medo de Deus, por causa de suas manifestações, lâmpadas, né? O monte negava. Então eles pediram para que Moisés fosse seu intermediário. E nós vemos que Jesus, ele é o segundo Moisés para Israel, e o Cristo, tá? O Cristo, o Messias, não político, porque Israel esperava um Messias político. Jesus não foi um Messias político. Jesus não foi. Jesus foi um Messias de alma, de um reino espiritual e não físico. Isso aí é inquestionável. Isso não tem como discutir. Jesus não veio na roupagem do Messias que Israel esperava. Por isso que eles não o aceitaram. Mas Jesus, ele veio num plano mais superior do que eles esperavam, e por isso eles não compreenderam. Mas muitos que compreenderam, que entenderam, se converteram. Tanto é que a primeira igreja, ela começou com os judeus, convertidos ao messianismo, ou seja, a pregação messiânica e espiritual de alma do reino de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Yeshua, Hamashia, Hamalé, Hamalehim. Amém? O cumprimento. Como se pode perceber, toda a temática desse texto é escatológica. Nós vemos que as profecias de Joel são escatológicas e atemporal. Por isso que Pedro fez uso para defender sua teologia, para defender sua pregação, para revelar o que estava acontecendo nas manifestações sobrenaturais de Atos 2, porque o povo achava que eles estavam embriagados, que eles tinham tomado vinho, ou ficado a noite inteira bebendo, e estavam completamente loucos, e ele usa para defender a sua pregação e também, querido, a manifestação sobrenatural dos dias de Pentecostes. Como se pode perceber que isso é uma profecia escatológica? Por quê? Porque dentro da profecia está dizendo que jamais novamente Israel será envergonhado. Israel é envergonhado hoje, é perseguido hoje? Sim. Então a profecia não se cumpriu na íntegra. Para essa profecia se cumprir na íntegra, Israel não pode mais ser perseguido, não vai ser mais envergonhado, e vai haver abundância plena, permanente. Israel não poderá mais ser perseguido. Então será um sinal de que o Olam Rabá, o fim das coisas, está perto. E o nosso Messias espiritual estará prestes a se revelar ao mundo. Que Deus possa fazer você ter essa percepção que diariamente, mensalmente, anualmente, o Espírito de Deus vem testificando com aqueles que possuem uma comunhão íntima com esse Espírito e com essa verdade. Tá? Vamos continuar os capítulo 3, ainda diz assim: escravo e sobre as escravas,
naqueles dias derramarei o meu Espírito. Colocarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia de Adonai, grande e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. Salvo do quê? Da guerra, das consequências da guerra, do mal iminente. Não é de Satanás, não é, querido, uma salvação de céu, de alma. Não, aqui o profeta está escrevendo com a mentalidade, com a concepção de salvação dos males terrenos e não espirituais. Ah? Vamos para frente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou tendo algum probleminha aqui com esse programa aqui. Me desculpe. Ah? Vamos ver os prodígios. Tá? Os prodígios, a saber, sangue, fogo e coluna de fumaça. Querido, quanta viagem na interpretação do profeta Joel acerca de lua, de sangue, fogo, sol escurecendo, lua. Querido, tudo isso deve ser entendido dentro do contexto de todo o livro, que é uma guerra por conta de uma invasão de Israel. Então você precisa respeitar o contexto. É uma invasão de Israel, uma guerra. Esses elementos indicam todos eles. O conflito com os inimigos. Mas há também um detalhe adicional. Veja bem. Prodígios, sangue, fogo, pilares de fumaça. Que lembra você? Coluna de nuvem na saída do Egito. Também lembramos do que? Sangue, fogo, fumaça. Lembramos também, querido, da linguagem que evoca as pragas precedendo no Êxodo. E a presença do Eterno durante o Êxodo, que está em 13:21 de Êxodo. Tá? O fim dos tempos será para Israel tão dramático como a saída do Egito. Mas o Eterno acompanhará e trará pragas sobre os inimigos destruindo. A culminação disso será uma nova revelação coletiva. Desta vez, ao contrário dos sinais, todo o povo terá acesso direto à profecia e, por consequência, o conhecimento do Eterno. Tá? Todo mundo vai conhecer a Deus. Ninguém vai pensar, eu não conheço a Deus. Todos vão conhecer a Deus. Tá? Vamos ver os astros. O que os astros simbolizam, tá? Dentro da profecia de Joel? Uma coisa você precisa entender. Esses astros não significam fenômenos astronômicos, porque é uma linguagem figurada. Hoje muitas pessoas ficam procurando lua de sangue e problema dos astros para começar a trazer, querido, toda um medo, toda uma teologia escatológica, porque o mundo vai se acabar, porque a lua se transformou em sangue. Querido, vamos acabar com isso, vamos aprender a ler a vida dentro do contexto contemporâneo, com a mentalidade do povo da época. Vamos? Então bom. No Antigo Oriente Médio, os astros eram tidos literalmente, como divindades. Frequentemente, portanto, fenômenos astronômicos eram tidos como disputa entre os deuses e eram precursores da sorte dos moradores da terra, ou seja, cada terra tinha o seu deus. Quando havia guerra entre os deuses. Para eles, quando havia uma guerra na terra, é porque havia uma guerra no céu entre os deuses. Tá? Desde os primórdios, astrólogos buscavam uma forma de entender o movimento dos deuses para poder antever conflitos e orientar os reis nas guerras. Por quê? Na mente deles, eles olhavam para o céu, eles viam que os astros se moviam. Então, se os astros se moviam, eles estavam vivos. Se eles estavam vivos, eles eram deuses. Tá?
E como o ser humano se movia, então eles associavam que esses astros, esses deuses, eram como o ser humano, precisavam se alimentar, precisavam comer, precisavam dormir, precisavam tomar água, precisavam ser alegrados, precisavam ser adorados, precisavam ser reconhecidos. Tá? Tudo isso era a mentalidade do povo da época. Aí você vai entender o que está acontecendo aqui na profecia de Joel. No panteão antigo do Oriente Médio, o Sol, que era tido como Shamash, e a Lua, Sim, eram os principais deuses da maioria dos sistemas pagãos da época. Tá? Então você vai entender. Tá? A vitória, aqui quando nós vemos, querido, que Deus vai escurecer o Sol, vai intervir na Lua, está falando do quê? Está falando, querido, da vitória total de Deus sobre a idolatria e os deuses do panteão cananeu e da mentalidade dos semitas acerca dos deuses. A semelhança do que faz no Êxodo, porque Deus fez isso semelhante no Êxodo, que vai fazer, quando ele diz que vai fazer através de Joel, que é derrotar os deuses do Egito. Aqui, o Eterno, o Deus, derrota o Sol, tornando em treva, e a Lua tornando em sangue. Ou seja, Deus vai vencer, vai ter vitória sobre toda a idolatria existente na face da terra. A idolatria vai deixar de existir. Não vai existir mais idolatria sobre a terra. Essa é a promessa que nós estamos tendo aqui do profeta Joel, porque esses deuses serão derrotados por Deus, o Deus Sol, o Deus Lua, e mais esse panteão de deuses que existe por aí. Tá? A vitória do Eterno sobre os deuses precede sua consagração como rei sobre toda a terra, como um tema comum nos profetas. Tá? Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Vamos lá. Invocar o nome de Adonai. Tá? Paulo, né, usa muito isso naquele dia, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas salvo do quê? O que passava pela mente do profeta quando ele diz aquele que naquele dia, que dia? Que dia? Que dia é esse? O dia que Israel está sendo invadida por nações? Por um exército, por um povo, por uma luta que eles nunca pensaram em passar ou iriam passar. Ele diz aqui, aquele que nesse dia aterrorizante, o profeta se sente compelido a dar um conselho concreto para o povo de Israel. Ele propõe uma atitude dupla. Primeiro, em meio às perturbações, a fazer o quê? A continuar a invocar o nome do Eterno. E outro, permanecer fiel a Adonai. E ele diz, segundo, aquele que permanecer em Jerusalém, pois lá o Eterno salvará aqueles que ele escolher. Aquele que ficar em Jerusalém. E vai salvar do quê? Dos males da guerra. Essa é a salvação prometida em Joel. Mas se você ler esse profeta com os óculos da religião cristã, evangélica, que deturpa os textos, você vai ter uma outra visão. Uma visão completamente distorcida, mentirosa, enganosa, caloteira e exegética. Tá? Na cultura semita antiga, querido, o exemplo do próprio português moderno, o nome era sinônimo de autoridade. Por exemplo, aqui, invocar o nome do Senhor, aqui, tá? Invocar o nome do Senhor aqui, não está querendo dizer, querido, que agora eu preciso estar por aí falando o nome do tetragrama, que se você falar o nome do tetragrama, você será salvo, papá, tá aqui, tá. Idiotice. Porque em Esté 8:8 diz, escreverei, pois, os judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei Estilaio, com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei é que se sela com o anel do rei e não se pode revogar. Então o nome fala-se de autoridade.
Invocar o nome de Adonai, portanto, não se refere, mais uma vez, a pronunciar o tetagrama, mas sim a clamar a ele, em contraste com aqueles que clamariam em nome dos deuses estranhos. Tá? Ou seja, Deus está dizendo que nesse momento de guerra, nesse período que Israel vai passar, se eles clamar a Deus em detrimento às nações que clamam a deuses, as nações que ainda não entenderam que Deus é único, Deus vai salvar. Deus vai conceder a salvação dos males dessa guerra. Vai proteger. Tá? O conceito de salvação aqui, como em toda a Bíblia hebraica, refere-se a livramento do perigo. Nesse caso, dos perigos da guerra e do inimigo que invadiria Israel. Não existe na Bíblia, tá, hebraica, conceito de salvação espiritual. Esse é um conceito que veio de uma forma mais abrangente, mais reveladora na pessoa de Yeshua, na pessoa do Messias espiritual, não do Messias político. O Messias político, Israel ainda está esperando. O nosso Messias não é do reino desse mundo. Ele disse, o meu reino não é desse mundo. Porque o reino que Jesus pregou nessa terra era o reino de Deus. O reino que seria teocrático. Onde Deus reinaria sobre a terra. E não um reino terrestre. Tá? Isso é muito importante. Tá? Tal como foi interpretado esse conceito de salvação espiritual por muitas religiões. Tá? Eu creio na salvação espiritual. Mas aqui não é o que o texto está falando. Aqui é uma profecia 99% para Israel, um povo que esperava um Messias terreno, um povo que espera um reino terreno, e que está prometido aqui. Não podemos fugir disso. Ou senão seremos caloteiros das religiões. Seremos teólogos fraudulentos da verdade. E vamos um dia prestar conta disso. Tá? Que Deus possa te abençoar de uma forma especial e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Yeshua, Hamashia, Hamalech, Hamalechim.